Arthur, eu sou docente aqui da Universidade Federal de Uberlândia, eu faço curso de Ciências Contábeis. Hoje nós iremos abordar o Comitê de Pronunciamento Contábil 4, correlacionando ele com a Eletrobras. Os itens que nós vamos abordar é 88 ao 132. Os demais membros irão se apresentar no decorrer dos slides. A vida útil referente ao ativo intangível, ela passa por duas análises, que é para saber se ela é indefinida ou definida. A partir disso, então, é as formas de produção, o volume e algumas unidades semelhantes à vida útil. O processo de vida útil do intangível, diferente do imobilizado, dá-se o nome de amortização. Os fatores que determinam a vida útil desse ativo são obsolescência, período sob controle de ativos e os limites legais de prazo, nível de gasto com manutenção e vida útil subordinada a outros ativos da entidade. Exemplos disso de ativos intangíveis são marcas, patentes, goodwill, exploração de minas, etc. Dando continuidade à vida útil, a empresa ela vai ter o processo dela de vida útil de acordo com o que ela quer, de acordo com seus parâmetros. Se ela quer que um bem, que algo intangível dure muito tempo, ela vai ter que depender de mão de obra, manutenção, ferramentas. Aí vai ser o que ela quer gastar para manter esse bem intangível por mais tempo. Muitos ativos intangíveis, as pessoas pensam que por ser intangível ele demora a ter uma obsolescência. Não, igual um software. Um software sempre tem constante mudança. Ou seja, eu tenho um celular, uma versão no computador, ano que vem, devido ao mercado, a concorrência do mercado, vai ter alguém que vai estar criando uma modelagem nova, tendo que estar trocando para se adequar à nova forma de mercado. Porém, alguns bens intangíveis, como marcas, patentes, já não tem essa obsolescência. Então ela consegue mais estar, como eu posso dizer, ela tem um processo de amortização maior, podendo ser indefinida. A vida útil pode ser influenciada por dois fatores, seja econômico e judicial. O econômico é de acordo com quanto que o ativo vai dar de benefício para a empresa. O legal é saber até quando a empresa vai poder trabalhar com aquele bem intangível. A entidade pode renovar seus direitos contratuais por um preço significativo, o que são evidências que os direitos contratuais serão renovados, condições para renovação e custo para a entidade tão significativo como para o benefício econômico futuro. Oi, meu nome é Vitor. Eu vou falar um pouco sobre o ativo intangível com vida útil definida. Um ativo intangível que tem a vida útil definida tem um valor amortizado, apropriado e de forma sistemática decorrer da sua vida útil estimada. O ativo intangível terá a vida útil definida quando houver um período definido em que se espera que o ativo gere entradas líquidas de caixa. Nesse caso, a amortização deve ser calculada com base na estimativa de utilidade econômica, pelo método linear. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de amortização. Existem vários métodos de amortização. Entre eles tem o método linear, que é mais conhecido como linha reta, o método de saltos crescentes e o método de unidades produzidas. O método linear geralmente é o mais usado pelas empresas. Para se definir qual método usar, ele deve obedecer ao padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros esperados, incorporados ao ativo e é aplicado consistentemente entre os períodos, a não ser que exista alteração nesse padrão. Agora eu vou falar um pouco de um exemplo de amortização. Em 31/12/2016, o saldo líquido da conta intangíveis evidenciado no balanço patrimonial da empresa Invisível, S.A., era de 21.500.000, composto dos seguintes valores: custo de aquisição, com 25 bilhões, menos a amortização acumulada, de 3.500.000. Aí nós temos o valor contábil de 21.500.000. Aí dentro do ativo imobilizado, dentro do ativo intangível, nós temos as patentes, pelo custo de aquisição de 17.500.000, uma amortização acumulada de 3.500.000 e uma vida útil de 20 anos. Aí a empresa adotou um método linear para o cálculo da despesa de amortização. Então, nós pegamos o custo de aquisição de 17.500.000, dividimos pela vida útil de 20 anos, chegando a um valor de 875.000. Aí, pegando esse valor, a gente junta com a amortização acumulada que a gente já tinha, de 3.500.000,
chegando a um valor total de 4.375.000. Então pegamos o custo de aquisição que já tínhamos de 17.500.000, menos os 4.375.000, dando um total de 3.125.000. Aí nós temos que fazer o teste de redução ao valor recuperável, que é o teste de Impart. Para fazer o teste, nós temos que comparar o valor justo e o valor em uso, e dos dois nós escolhemos o maior. Nesse caso, o maior é o valor em uso, que é de 7 milhões. Então ele vai ser o nosso valor recuperável. Então nós fazemos 7 milhões, que é o valor recuperável, menos 7.500.000, que é o valor contábil, chegando a uma perda por recuperabilidade de 500.000. Então pegamos o valor da marca adquirida, que era de 7.500.000, menos os 500.000 de perda, chegando a um valor de 7 milhões. Nós pegamos e somamos os 7 milhões com os 3.125.000, chegando à alternativa C, que é de 20.125.000. Agora eu vou falar sobre o valor residual. O valor residual é o que o bem vale ao final da sua vida útil, ou no decorrer dela, baseado em cálculos de depreciação deste bem. O valor amortizável de um ativo com vida útil definida é encontrado depois da subtração do valor residual, ou seja, primeiro nós pegamos o valor do ativo, aí menos o valor residual, e nós dividimos depois pela sua vida útil. Assim nós encontramos a sua depreciação ou amortização anual ou mensal. O valor residual é igual ao valor inicial menos a depreciação vezes o tempo de utilização. Bom, agora ela está abordando um pouco sobre o ativo intangível com vida útil definida. De acordo com o CPC 02, o item 107, ele não deve ser amortizado. E de acordo com o CPC 01, a entidade deve testar a perda de valor dos ativos intangíveis com vida útil definida, comparando seu valor recuperável com seu valor contábil. E quanto que eu vou fazer isso? Anualmente, ou quando existirem indícios de que o ativo intangível pode ter perdido seu valor. A vida do ativo intangível que não é amortizado, ela deve ser revisada periodicamente para determinar se as circunstâncias ainda o qualificam como ativo de vida útil indefinida. Caso contrário, a empresa deve realizar mudança de ativo de vida útil indefinida para definida e contabilizar ela como mudança de estimativa contábil. A revisão da vida útil de ativo intangível de definida para definida é um indicador de que o ativo pode ter perdido valor já. Bom, dando continuidade agora, falando um pouco sobre baixa e alienação. O ativo intangível deve ser baixado por ocasião de sua alienação ou quando não são esperados mais benefícios econômicos futuros com a sua utilização ou sua alienação. Os ganhos e perdas ou perdas decorrentes da baixa do ativo intangível é determinado pela diferença do valor líquido da alienação e o valor contábil do ativo. Esses ganhos ou perdas devem ser reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado. Bom, então alguns exemplos de formas de alienação, como a venda, doação ou arrendamento financeiro. A data da alienação do ativo é a data em que o recebedor obtém o controle desse ativo. E de acordo com o princípio de reconhecimento do ativo, previsto no item 21 do CPC 04, se a entidade reconhecer o valor contábil de ativo, o custo de substituição de parte de ativo intangível, ela deve baixar o valor contábil da parcela substituída. E se a apuração desse valor contábil não for praticada pela entidade, ela pode utilizar o custo de substituição como indicador do custo da parcela substituída na época ou em que foi adquirida ou gerada internamente. E no caso de reaquisição de direitos por meio de uma combinação de negócios, se esses direitos forem revendidos a um terceiro, o correspondente valor contábil, se existir, ele deve ser utilizado para determinar o ganho ou a perda na revenda. A amortização de ativo intangível com vida útil definida não termina quando ela deixa de ser utilizado, a não ser que esteja completamente amortizado ou classificado como ativo para revenda. Meu nome é Gustavo, vou falar um pouco sobre a divulgação, na qual a entidade deve fazer a distinção entre ativos intangíveis gerados internamente e outros ativos intangíveis. Vou falar um pouco sobre os tópicos agora. Vida útil definida ou indefinida, e caso seja indefinida, constar os prazos de vida útil e amortização utilizados.
Para ativos com vida útil definida, os métodos de amortização utilizados. Em terceiro, valor contábil bruto e possível amortização acumulada do início e final do período. Consideração contábil no início e no fim do período, constando adições a ativos classificados como ativos para venda. Continuando sobre a divulgação, vamos falar sobre os ativos intangíveis nos quais se apresenta um grupo de ativos de natureza e utilização similares na empresa, podendo ser eles patentes, marcas, softwares, franquias, dentre outros. No CPC 23, a entidade tem que divulgar o valor das variações contábeis com impacto relevante, sendo elas avaliação da vida útil do ativo intangível, método de amortização e valores residuais. Oi, meu nome é Matheus, eu vou falar sobre gasto com pesquisa e desenvolvimento. É necessário que a entidade divulgue o total de gastos com pesquisa e desenvolvimento, devendo conter todos os gastos atribuíveis a essa atividade, sendo reconhecíveis como despesas do período. Outras informações. É recomendável, mas não obrigatório, que a entidade divulgue as seguintes informações: descrição do ativo intangível que tenha sido totalmente amortizável e que ainda esteja em operação, e breve descrição de ativos intangíveis significativos, que não são reconhecidos como ativos por não atenderem os critérios de reconhecimento presente no anunciamento. Agora eu vou falar sobre disposições transitórias. A entidade deve adotar esse pronunciamento nos seguintes casos: para contabilizar um ativo intangível adquirido na combinação de negócios de acordo com o CPC 15, ou quando um ativo intangível existe na data que se entra em vigor esse pronunciamento. A entidade não deve ajustar esse valor contábil, reconhecido como ativo anteriormente a essa data. Só pode ser contabilizado após a data do pronunciamento. E para reavaliar a vida útil do ativo intangíveis, se a entidade mudar sua avaliação da vida útil, essa mudança deve ser contabilizada com uma estimativa contábil, de acordo com o CPC 23. Agora a gente tem a introdução sobre a empresa Eletrobras. A criação da Eletrobras foi proposta em 1954 pelo governo de Getúlio Vargas, porém ela só foi criada em 61 no governo de Jânio Quadros e só foi instalada no governo de 62, no ano de 62, perdão, no governo de Jânio Quadros. Ela iniciou o processo de privatização em 1990. O setor de atividade dela é um holding no setor elétrico. Em 2008, ela foi autorizada a atuar no exterior, porém o foco dela é a América do Sul. Ela atualmente trabalha com empresas que são subsidiárias a ela. O lucro desse semestre foi de 5,5 bilhões e o número de funcionários dela, contando todas as suas empresas, chega a ser 14 mil funcionários. Ela é uma empresa mista, ou seja, ela consegue também estar na Bolsa de Valores, por ser uma empresa de capital aberto, só que, porém, com esse final do ano, ela teve uma pequena queda. Porém, a sua bolsa é bem considerada, você tem um valor agora de aproximadamente R$ 35,60 por cada ação fracionária na Bolsa de Valores. Bom, por fim, podemos concluir que, no geral, as demonstrações financeiras da Eletrobras seguem corretamente os termos do CPC 4 e 27, porém ela vai pecar em alguns aspectos. A falta de informações a respeito dos ativos intangíveis, por vida útil indefinida, como descrever os fatores mais importantes que levaram à definição de que a vida do ativo é indefinida, vida útil do ativo, perdão, e relatar como e quando ele é baixado. A Eletrobras faz um investimento de pelo menos 1% da sua receita na área de pesquisa e desenvolvimento. E esses gastos são registrados no período, conforme pede o CPC 04. E outra coisa é que todos os ativos intangíveis que já foram totalmente amortizados são retirados da prestação de serviço, ou pelo tempo de uso ou
quando acaba mesmo a utilização. Concluindo aqui agora sobre a Eletrobras, referente também ao CPC 04, a companhia reconhece como ativo intangível o direito de cobrar os seus usuários pelos serviços prestados da distribuição da energia elétrica. A gente pode falar também que a amortização do ativo intangível reflete um padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros sejam consumidos pela companhia, ou o prazo final da concessão, dos dois vão ocorrer primeiro. E por fim, ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumulados. Por fim, podemos analisar que o CPC 27, na qual refere-se ao ativo mobilizado, é cumprido por uma grande parcela pela Eletrobras. Porém, há 3 quesitos que nas notas explicativas nós não conseguimos achar. Que um deles são os valores da indenização para terceiros, o outro é o método de custo e as reservas e avaliações sem distribuição dos saldos acionistas. O ativo mobilizado, a empresa usa como vida útil a depreciação linear e o reconhecimento da provisão para obrigações referentes ao mobilizado são cumpridas conforme a lei estabelecida pela usinagem. Valores avaliados mobilizados são sempre divulgados devido à obrigação e quando a entidade tem redução ao valor recuperável de ativos, ela imediatamente reconhece a perda por redução ao valor recuperável do resultado.